Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Ives Facuri e Márcio Torres. Passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite, pessoal. Isso, é com grande alegria, né, que mais uma vez nós estamos aqui. Lembrando a todos, como disse a nossa irmã, que o estudo é interativo. Vocês sintam-se à vontade a perguntar o que quiserem sobre a doutrina espírita. Levante a mão, nas laterais nós temos nossos irmãos aí que vão levar papel e caneta. E a gente, dentro das nossas condições, nós vamos responder. Nós já temos aqui algumas perguntas que estavam lá na caixinha, que o pessoal vai colocando durante a semana. Nós vamos começando a responder a elas, mas também dando prioridade às de vocês, tá ok? O Ives vai começar e a gente vai dando sequência. Um bom estudo a todos. Boa noite, pessoal. Satisfação para a gente poder estar aqui novamente, para essa noite de estudo, que nós possamos fazer bom proveito dessa oportunidade. A pergunta que tem aqui é a seguinte: me sinto muito culpado por não conseguir perdoar, ter a indulgência que pede o Evangelho. Até que ponto isso pode influenciar negativamente a minha vida? A influência negativa disso é absolutamente, é quase que total, né? A influência negativa da falta do perdão é quase que total. Mas, por outro lado, é preciso a gente reconhecer que o perdão não é assim, da noite para o dia, por passe de mágica que acontece. E muitas vezes a pessoa sente dificuldade, sente culpa pelo fato de se sentir frustrado na expectativa de perdoar rápido. Às vezes passa algum tempo que ele sofreu algum tipo de agressão, algum tipo de traição, algum tipo de ultraje, seja ele qual for, e aí ele acha que o perdão vai acontecer assim, instantaneamente. Não na nossa condição evolutiva. A nossa condição evolutiva ainda exige um longo caminho a ser percorrido, dependendo da intensidade do mal que a gente sofreu. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz o seguinte: o mérito do perdão é proporcional à intensidade do mal sofrido. Então, quer dizer, uma coisa é eu perdoar alguém que pisou no meu calo e pediu desculpa. Outra coisa é eu ter que perdoar alguém que me prejudicou profundamente na vida. Então, quer dizer, o mérito do perdão em você desculpar alguém que pisou no seu pé porque aquele mérito ele é proporcional àquela intensidade do mal que você sofreu. Agora, dependendo das grandes circunstâncias, dos acontecimentos da vida, vai nos exigir um esforço maior de ter que perdoar. E muitas vezes a gente não pode criar uma sobrecarga de culpa pela dificuldade que a gente tem de perdoar. E um dos caminhos que também são válidos nessa construção do perdão é o pedido de ajuda, o pedido de socorro, porque muitas vezes a gente não consegue compreender bem os sentimentos que vão brotando num processo que a gente estabelece de fixação no mal que a gente ainda não conseguiu se libertar. E esse processo de fixação muitas vezes cria um componente psicológico de difícil libertação, da qual a gente vai precisar de auxílio para que isso aconteça. Então, o mal decorrente da ausência do perdão pode ser um mal decorrente com o acréscimo dessas complicações psicológicas pela culpa de não conseguir perdoar. Então, todo o movimento que a gente faz no sentido da busca de um auxílio para que a gente possa lidar melhor com o nosso sentimento, dentro da intenção que a gente tem de perdoar, vai ser válido. Porque só da pessoa perceber, sentir culpa porque não está dando conta de perdoar, já é um sinal que ela tem uma consciência diferenciada. Porque se a pessoa não tivesse esse grau de consciência mais aflorada, nem a culpa ela sentiria.
Ela sentiria a raiva, a mágoa, ela sentiria o ódio muitas das vezes, mas culpa não. Então, só de você sentir culpa pela dificuldade que você sente de perdoar, já é um sinal que você está um passo à frente. Então, isso precisa ser considerado, isso precisa ser levado em linha de conta. Agora, é preciso igualmente compreender que perdão é um processo. A própria palavra perdoar, se a gente for analisar etimologicamente, vem do latim, dois verbos, né? Perdonare. Per vem de percurso e donare é doação. Então, é um percurso de doação, o perdão. Esse percurso que você vai trilhar até doar pode ser um percurso longo ou pode ser um percurso curto, dependendo dos caminhos que você escolha para poder atingir essa finalidade que você pretende. Então, muitas vezes, esse percurso da doação que representa o perdão vai durar para você uma semana, vai durar para você um mês, vai durar para você 10 anos, ou vai durar várias existências que você não consegue que você ainda não conseguiu concluir esse percurso estabelecido pela falta de perdão. No caso de Jesus, para a gente poder concluir, no caso de Jesus, o perdão nem precisou acontecer. Às vezes fala assim, Jesus perdoou instantaneamente aqueles que o machucaram, que o martirizaram. Não, Jesus não perdoou instantaneamente. Porque Jesus nem precisou perdoar. Porque vocês notem que no episódio da cruz, o relato evangélico diz que Jesus ele terceiriza o perdão. Ele fala assim, Pai perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele nos diz assim, eu vos perdoo. Está vendo? Jesus ele não diz eu vos perdoo. Jesus ele terceiriza, ele fala, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? Então quer dizer, por que Jesus nos diz o seguinte, eu perdoo vocês? Porque ele não tinha se sentido ultrajado, agredido em nenhum momento. Porque a condição espiritual de Jesus já é de um espírito que estabelece uma espécie de blindagem emotiva em torno de si, ante os acontecimentos da vida, muito resistente. Então essa blindagem emotiva, características dos espíritos superiores, muitas vezes fazem que o perdão nem seja preciso, ou que esse perdão seja um perdão instantâneo, sem nenhum tipo de cultivo de mágoa, por exemplo. Tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Alô? Falhou. Deu pau. Você me fez lembrar de José Raul Teixeira, quando ele esteve em Divinópolis, lá no início dos anos 90, eu ainda tinha poucos anos de doutrina espírita, e essa coisa do perdão a gente sempre tenta trabalhar muito na gente, né? E ele esteve aqui, ele veio do Rio de Janeiro, quem não conhece, indico pesquisar lá no YouTube, José Raul Teixeira, assistir um pouco dos estudos, palestra dele, fantástico. Ele falou assim em determinado momento na palestra, Deus não perdoa ninguém. Aí eu lá sentado, eu falei, peraí, como assim? Porque ele falou assim, o amor não precisa perdoar. Aí complicou mais ainda. Aí depois ele explica que o verdadeiro amor não se ofende. E só necessita de perdoar quem se sente ofendido. Aquele que não se sente ofendido, não precisa perdoar. E Deus, como nosso Pai Criador, Ele não necessita perdoar. Aí na hora que eu estava pensando na frase, o Ives vira e fala assim, Jesus pede a Deus o perdão àqueles que o machucaram. Deus precisava perdoá-los também? Não. Então qual é o sentido que Jesus estava dizendo a Deus? Pai, eles não necessitam resgatar este ato em vidas futuras. Entre eu e eles está tudo ok. Isso aconteceu para que eu desse testemunho. Então esse pedido a Deus do perdão àqueles que o estavam flagelando e matando, era nesse sentido, de isentar-nos, que talvez nós estávamos lá também, eu acho que eu fui um dos que pregou aquele preguinho nele,
né? Olha, Pai, eles não precisam voltar e resgatar isso aqui. Está tudo ok entre nós, né? E na hora que o Ives falou também da palavra perdão, né? Que é percurso de doar, percurso de perdoar, né? Eu acredito, não sei se você concorda comigo, que esse percurso de doação é a doação do próprio amor, né? Seria a doação do próprio amor, é que concretiza o perdão. Antes que eu entre na próxima pergunta, pediram para eu avisar que o Palio Prata HAT 4774 está com as luzes acesas. A bateria vai arriar, né? Então vamos lá. A pessoa pergunta assim: está próximo o início do mundo de regeneração? Está tão próximo que nós já estamos vivenciando, né? Não existe uma data, termina o mundo de provas e expiações, começa o mundo de regeneração, né? Não é um Réveillon que muda o ano, né? As coisas vão modificando, nós já estamos em plena transição, isso demora um período de tempo. Então nós já iniciamos o mundo de regeneração, como também já iniciamos a finalização do mundo de provas e expiações. Nós estamos em plena transição, em plena mudança. E isso vai acontecendo ao longo do tempo e depende de nós, essa mudança, né? Porque o mundo muda quando nós mudamos. Quando nós já estamos preparados, à medida que nós estamos nos regenerando, nos amansando, trabalhando o amor, trabalhando o perdão, trabalhando a benevolência, trabalhando todas as virtudes em nós mesmos, esse processo vai se concretizando, se firmando, né? E isso não demora muito tempo não, tá, gente? Eu estou achando que na próxima encarnação a gente já consegue nascer no mundo de regeneração, tá ok? Chegou uma pergunta aqui que é complementar a pergunta anterior, que diz assim: como auxiliar se houver alguma maneira, alguém que ainda não consegue perdoar e ainda nem intenciona conceder o perdão? Então, como auxiliar alguém, se é que eu entendi a pergunta aqui, como auxiliar alguém que ainda nem sequer concebe a ideia de ter que perdoar? Bom, eu acho que a maneira de auxiliar pessoas que ainda estão cristalizadas na mágoa é a oração, primeiramente, porque a oração, de certa forma, ela nunca se perde no espaço, quando ela é movida por sentimentos nobres. E a segunda maneira é encontrar brechas, se a pessoa for próxima a você, e te oferecer uma abertura, evidentemente, né? Você não vai chegar do nada e falar assim: aqui, perdoa, né? Porque talvez até aumente a raiva, concordam comigo, né? Ainda mais se o acontecimento for recente, ou for um acontecimento muito grave que a pessoa sofreu, quando você chega e joga na lata dela, perdoa, né? Assim, a queima-roupa, talvez você gere ali até mais raiva na pessoa, né? Não é assim que funciona. A gente precisa estabelecer contornos para poder se aproximar com empatia, em primeiro lugar, daquela pessoa que está com dificuldade e desenvolver todo um trabalho periférico, né, de elaboração, de envolvimento mental daquele indivíduo, para que ele possa gradativamente despertar para a necessidade do perdão. Então não é assim, chega, perdoa, você não sabe o que aconteceu. Isso é até leviandade você chegar falando assim. O Rossantro Klingen, né, que é um palestrante espírita muito conhecido, ele conta um caso que ele participou de uma reunião mediúnica em que o espírito que estava perseguindo o indivíduo ali do caso narrado por ele tinha tido a família toda assassinada em uma outra existência por aquele indivíduo que ele estava provocando processos de deteriorização na área orgânica, na sua saúde. Ele estava agravando processos de debilidade através de uma enfermidade que o espírito obsessor estava ajudando com que se agravasse.
E aí eles conseguiram estabelecer contato com os espíritos, com o espírito que estava perseguindo, numa reunião mediúnica. E aí a comunicação foi uma comunicação em que o espírito primeiramente tomou a palavra, não esperou ninguém se comunicar com ele, né? Ninguém antecipar a qualquer tipo de exposição a ele, falou assim: ó, vocês estão aqui tentando ajudar esse indivíduo, mas sabe o que ele fez comigo? Ele invadiu as minhas terras, numa época, provavelmente numa época de sociedade agrária, né? Ele invadiu as minhas terras, roubou tudo que eu tinha, estuprou a minha esposa e as minhas filhas, torturou elas na minha frente enquanto eu estava amarrado, tá certo? E depois me matou. Vocês não estão aqui para falar para mim perdoar não, né? Olha que impacto desse tipo de informação. Vocês não estão aqui para me falar para perdoar não, né? Então, empatia é também se colocar no lugar do outro. E com muita sabedoria, o condutor da reunião falou assim: não, nós não estamos aqui para falar para você perdoar não, mas vamos refletir comigo. E aí eu acho que ele conduziu de uma maneira muito sábia aquela orientação, porque ele falou assim: vamos refletir comigo num aspecto. Você amava as suas filhas e a sua esposa muito, profundamente, e deixa eu te perguntar, tem quanto tempo que você não as vê? Quanto tempo que você não as vê? E o Espírito diz: não sei, talvez séculos. E você não disse que as ama? Sim, eu as amo profundamente. E você não sente vontade de revê-las? Sinto muita vontade de revê-las. Você sabe que o primeiro passo para que você possa rever os seus entes queridos, os seus entes amados, que você se afastou durante séculos e que eles também estão querendo te ver, é essa situação que você ainda não conseguiu resolver? Então está vendo pelo lado que o orientador levou? E aí ele pergunta assim: o que é maior? E essa pergunta para mim foi assim, arrebatadora. O ódio que você sente por esse companheiro que você está perseguindo, ou o amor pela sua esposa e pelas filhas? E aí o espírito entrou em prantos, e é claro que ele respondeu: o amor pela esposa e pelas filhas. E o orientador falou assim para ele: então o que você está fazendo da sua vida? Por que você não busca reencontrá-las a partir de hoje? Então, eu estou dizendo esse exemplo aqui para que a gente possa notar que muitas vezes o envolvimento que precisa ser estabelecido com aquele que está sentindo dificuldade de perdoar, não é um envolvimento de determinações do que ele deva fazer, determinações assim, retas, muito doutrinárias, sem nenhum tipo de tato empático com aquele que está passando por aquela dificuldade. São situações que devem ser estabelecidas a partir de uma técnica que muitas vezes só o sentimento de amor é capaz de proporcionar, porque ele é capaz de se colocar no lugar do outro, tá certo? E aí entra a indulgência, né? Então a melhor maneira de você colaborar com aquele que está cristalizado na mágoa, na falta do perdão, primeiro a oração, e segundo, abrir caminhos para que uma comunicação eficiente possa verdadeiramente resgatar aquele indivíduo do poço de amargura que ele adentrou com esses sentimentos ainda não libertos pela falta de perdão. Então talvez sejam esses dois mecanismos, né? E o indivíduo chega mais dia ou menos dia, ele acaba despertando por si mesmo para essa necessidade, porque a vida vai gerando circunstâncias favorecedoras de uma revisão dos caminhos equivocados que nós estamos escolhendo para nós.
Então a própria vida, na sua lei de causa e efeito, na sua lei de ação e reação, ela se encarrega de fazer com que nós nos reaproximemos de uma conexão com a nossa própria consciência. Então, cedo ou tarde, aquilo que está fora do eixo, sempre volta para o seu eixo. Sempre volta para o seu eixo. Seja através do amor, ou seja através da dor. Muito bem. Chegou uma agora também, a pessoa fala assim: paz do Senhor, boa noite à mesa. Na opinião de vocês, e principalmente da doutrina espírita, responda: por que Jesus veio nos judeus, como judeu? E por que Deus escolheu o povo judeu como seu povo? Então tá. Essa pergunta é muito boa, agradeço a quem fez. Bom, primeira coisa, por que Jesus veio entre os judeus? Porque era um povo que cultuava apenas o Deus único, né? Os outros povos tinham vários deuses, vários cultos, vários rituais. Os judeus não. Os judeus primitivamente já tinham aquela noção que existia apenas um Deus. Então essa foi a escolha do povo judeu, para que Jesus viesse entre eles, porque eles já estavam preparados, começaram a ser preparados pelo emissário de Jesus, que veio para iniciar essa preparação, para que eles pudessem já estar mais ou menos prontos para receber uma nova mensagem. Esse emissário foi Moisés, né, que foi um emissário do Cristo que veio. Então, por isso. Por que Deus escolheu o povo judeu como seu povo? Deus não escolheu o povo judeu como seu povo. O povo de Deus é todo o universo. Todos os espíritos habitantes do universo são filhos de Deus, né? Não existe essa escolha. Esse povo é o meu povo, é ele que vai ser salvo, é ele que dirige. Não existe isso. Porque senão, não haveria justiça, bondade e amor de Deus. Porque um pai que faz distinção entre seus filhos não é um bom pai, né? Um bom pai tem que amar igualmente tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez. Imagina, Deus escolheu o povo judeu como seu povo, são os escolhidos. Aí ele deixa que o Márcio nasce em Divinópolis, né? Fui criado como católico até os 20, 21 anos de idade, depois me tornei espírita. Estou lascado. Então, né? Tem gente que já acha que só os cristãos vão ser salvos. Não. Jesus não é o gerente, o governador do planeta para os cristãos. Jesus é o governador do planeta para todos os habitantes do planeta Terra. Mais ou menos 30 bilhões de almas, sendo 7,5 hoje encarnado e 22,5 lá, no mundo espiritual. Essa é a população de Jesus. Independente de onde nasçam, da sua crença, se acredita ou não, se tem fé ou não, se é judeu, se é budista, se é católico, se é espírita, se é protestante, independente. Todas as criaturas são irmãos de Jesus. Todas essas criaturas fazem parte do rebanho do Cristo. Todos nós. Até mesmo porque nós somos reencarnacionistas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso nascer lá no islamismo. E vou aprender a cultura islâmica. O que eu vou fazer deste conhecimento, se eu vou ser radical e violento, ou se eu vou ser pacífico e amoroso, é uma decisão interior minha. Não é a cultura que faz. É o caráter, é a moral, é aquilo que você sente. Nem todo islâmico é criminoso, a gente tem que entender isso. A doutrina islâmica, ela é bonita se você for ler da forma, ela é muito parecida com o cristianismo. Tá? Mas é o radicalismo, a forma de interpretar e ver é que faz com algumas barbaridades aconteçam, entendeu? Então, todo mundo é povo de Deus. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Silvio? Não, e Jesus também veio entre os judeus porque era a cultura predominante na época e na região que ele encarnou, né?
Você tinha 3 culturas ali, né, naquela que se mesclavam em alguma medida. Você tinha a cultura grega, né, você tinha a cultura romana e você tinha a cultura judaica. Então, como Jesus ele nasceu geograficamente dentro de um povo em que culturalmente era o judaísmo que estava presente, que estava colocado, foi por uma questão de geografia que ele foi colocado ali. E as outras culturas adoravam outros deuses, né? Como o Márcio bem disse aqui, o judaísmo, o mérito do judaísmo é esse mérito de trazer a ideia do Deus único. Porque você para a filosofia grega era o culto aos vários deuses. A cultura romana, influenciada pela cultura grega, igualmente o culto às várias divindades. E o judaísmo foi aquela primeira cultura, aquela primeira religião que estabeleceu a ideia de um Deus único, né? Então, como essa ideia é uma ideia totalmente concordante com aquilo que o cristianismo propõe, Jesus ele esteve ali preferencialmente. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: podemos dizer que os falsos profetas são os que pregam visando o dinheiro? Pergunta interessante, né? Eu diria que não. Os falsos profetas não são esses. Falso profeta é uma outra coisa. Falso profeta é aquele que diz... Isso aqui é picareta, gente, em outras palavras. Porque o que acontece? A Bíblia, quando você lê a Bíblia, a interpretação da Bíblia requer uma hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Muito específica, né? muito complicada, muito complexa, melhor dizendo. A interpretação da Bíblia, ela requer de você um conhecimento transcendental das palavras de Jesus, né? Jesus ele tinha um ensinamento atemporal. Então, se você não considera o ensinamento de Jesus como sendo um ensinamento que não está sujeito a modificações com o tempo, ou a deteriorização, melhor dizendo, com o passar do tempo, você não consegue compreender. Um outro fator importante para compreender o Evangelho é o conhecimento do hebraico, da língua. Inclusive, nós temos um pesquisador espírita chamado Haroldo Dutra Dias, que fez um trabalho magnífico no sentido de fazer uma tradução literal do hebraico do Novo Testamento, porque isso é importante. Então, quer dizer, a Bíblia não é um livro que você consegue mergulhar com uma facilidade muito grande, tá certo? Você consegue se debruçar ali, porque a interpretação ela vai requerer de nós um certo cuidado, uma certa atenção especial. Então, se eu ler a Bíblia aqui e quiser recortar trechos da Bíblia, justificando tomar dinheiro dos outros, eu vou conseguir. Porque eu vou fazer recortes e vou jogar a minha interpretação em cima daquilo e vou induzir as pessoas a me dar dinheiro. Me dar dinheiro, me dar dinheiro, me dar dinheiro. Então, o que é isso? Isso é estelionato. Estelionato da fé. É má fé. Então, isso é má fé. Eu posso usar a Bíblia para justificar, por exemplo, assassinatos até. Se eu for lá no Antigo Testamento. Se eu pego o Antigo Testamento, por exemplo, é cheio de barbaridade ali, mas é uma barbaridade que caracteriza um momento histórico. Se eu for levar ao pé da letra aquilo como sendo a palavra de Deus, eu posso encontrar uma justificativa baseada na Bíblia para aquilo que eu estou pretendendo fazer. Então a Bíblia ela te dá essa elasticidade de interpretação que lhe permite fazer aquilo que você quer. O Emmanuel, ele dá uma dica para nós, ele fala assim, para aquele que quer mergulhar nos textos evangélicos, primeiro ele precisa estar aberto e meio que livre de interesses pessoais, se ele quiser compreender bem a mensagem. Porque se você estiver cheio de interesse pessoal, se você não está disposto a abrir mão das suas imperfeições, você pode ler aquele conteúdo ali para justificar as suas imperfeições e falar que aquilo está respaldado na palavra de Deus. Está vendo como é que é complicado? Então, os que visam dinheiro, eles não são falsos profetas, mas eles são estelionatários da fé. Eu costumo me referir assim.
Falso profeta é aquele que desenvolve uma doutrina equivocada. Por exemplo, quando o Evangelho surgiu, naqueles séculos iniciais da pregação da Boa Nova, muitas outras doutrinas surgiram como sendo a representação de vários messias naquela época. Mas foram doutrinas equivocadas, que surgiram, muitas vezes se misturaram com o cristianismo, distorcendo, e aí o trabalho do apóstolo Paulo, de resgatar uma essência do cristianismo, foi fundamental, porque muitos profetas falsos surgiram junto com o cristianismo, depois que o Cristo deixou aqui a Boa Nova. Então, quando Jesus retornou para a pátria espiritual, o apóstolo Paulo, ele foi encarregado de fazer com que o cristianismo, ele não se distorcesse, ele não aderisse a outras filosofias que eram oriundas de falsos profetas. Então, o falso profeta é diferente do estelionatário. O falso profeta é aquele que desenvolveu uma doutrina equivocada. Então é um pouco diferente isso daí. Vamos dizer assim que o falso profeta, ele precisa de um nível teórico e intelectual mais profundo do que aquele que prega visando dinheiro. Entende? Então, por exemplo, sem querer aqui fazer juízo de valor, na doutrina espírita a gente pode pegar Rustang, por exemplo, como um falso profeta, dentro da doutrina espírita, que foi aquele que pegou alguns ensinamentos pontuais do que Allan Kardec propôs, distorceu em função de uma doutrina completamente da cabeça dele, né? Inspirado em teologia católica das mais arcaicas possíveis. Então, poderia ser um exemplo de falso profeta. Agora, aquele que distorce os ensinamentos de Jesus, visando interesses pessoais e não contaminar as coletividades, esse é um estelionatário da fé. Ele não é um falso profeta. O falso profeta é aquele que desenvolve uma doutrina capaz de contaminar a mente das pessoas. É diferente. Não só manipular, porque quem visa o dinheiro e quem visa interesses pessoais, ele vai manipular. Agora, modificar a forma de pensar, isso é trabalho do falso profeta. Então, existe uma diferença entre essas duas coisas que é preciso que a gente entenda. Aproveitar, deixa, para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, por incrível que pareça, muitos que se dizem espírita não lê Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento. É o mesmo Novo Testamento do Cristo. Por que a doutrina espírita se apegou apenas ao Cristo? Aquilo que Jesus trouxe, os profetas deram sequência, os apóstolos deram sequência, e Paulo finalizou ali, né? Porque ali está a lei moral. O Velho Testamento em si, como o Ives falou, ele pode ser interpretado de várias formas. Ele pode ser usado para justificar o meu ato. Ele pode ser usado para justificar aquilo que eu pretendo. Quando eu trato de moral, aí não tem jeito. Não tem jeito de ter uma moral diferente da outra. Moral é moral, ponto. Né? Que seja na igreja evangélica, que seja no espiritismo, que seja em qualquer lugar do planeta, moral não se discute. Moral se pratica. Então a doutrina espírita se apegou à moral do Cristo como base fundamental da filosofia, né, espírita que a gente tem. Tem uma pergunta aqui que fala assim: gostaria de saber se nossas profissões são escolhidas por nós antes de nossa reencarnação. E também se nós nos... Precisa dar com delay isso aqui, Nilson? Permanecermos, parece permanecermos, ou formarmos e não praticar algum motivo, não exercer tal profissão, ou dom, ela pode atrapalhar em outra vida. E a evolução. Desculpa, mas está difícil de ler, mas é mais ou menos isso. Pode ser e pode não ser. Né? Existe uma programação quando a gente vai reencarnar. Né? Mas é uma programação probabilística.
não é karma, não é fatalidade, não é destino. Isso não existe. O que existe é um projeto probabilístico para essa nova vinda, essa escola chamada Planeta Terra. Por que probabilístico? Porque nós somos donos do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é intocável. Durante uma reencarnação eu posso fazer escolhas diferentes daquela programação. Eu posso, por exemplo, mudar de profissões tantas e quantas vezes eu desejar, de acordo com o projeto que agora eu tenho. Eu, Márcio, já tive várias, incontáveis. Eu sou mutante. Então, assim, à medida que uma já não está me atendendo às minhas solicitações, aos meus desejos, aos meus anseios, eu posso mudar. Que mal tem? Isso vai me atrapalhar numa outra vida? Lógico que não. O que me atrapalha na vida atual e na futura é o que eu faço. São as minhas escolhas em relação à moralidade, ao caráter, à bondade, à doçura, à brandura, à caridade. É isso que modifica. Profissão é apenas um modo de eu me sustentar, um modo de eu sobreviver, com moral, com ética, com dignidade, com respeito. Isso é a profissão. Eu posso optar por qualquer uma. Não existe profissão melhor que outra. Não existe. De um gari a um juiz, não existe uma gota de diferença aos olhos de Deus. Não existe. O que existe é o salário, né? De acordo com aquilo que eu busco, de acordo com o meu esforço, de acordo com o que eu desejo, com o que eu planejo, com o que eu busco. Depende de mim. Não é um projeto divino. Eu ser juiz, eu ser engenheiro, eu ser médico, eu ser advogado. Não é um projeto divino. Esse projeto é nosso. É o meu desejo. Sou eu quem busco. Sou eu quem me esforço. Eu desejo. Se eu quero e tenho todo o empenho, todo o vigor, toda uma vida voltada à construção daquilo que eu quero para mim, eu consigo. Porque Deus sempre quer o que é melhor para nós. Deus não escolhe profissão para ninguém. A gente precisa tirar da responsabilidade, a responsabilidade de Deus de nossas vidas. Deus não é responsável pela minha vida física. Eu sou. Deus está aguardando a minha evolução espiritual para quando eu retornar ao mundo espiritual. É isso que Deus aguarda. Porque se Deus for começar a dar pitaco nas nossas vidas físicas, Ele é um pai horroroso. Porque para uns Ele dá muito, para outros Ele não dá quase nada. Onde está amor? Onde está justiça? Onde está bondade e igualdade nesse pai? Então a nossa vida física, o que nós fazemos dela, é construção nossa. É opção nossa. Não é de Deus, tá bom? Só um comentário aqui sobre essa questão das profissões. Eu concordo com o Márcio em alguma medida, mas quando é uma profissão que ela envolve uma espécie de vocação do indivíduo, aí isso é uma coisa que foi pré-planejado no mundo espiritual, né? Então, assim, a gente tem que ver se é uma... Isso aí é muito relativo de cada um, mas existem profissões que elas foram planejadas no mundo espiritual e elas correspondem a uma espécie de vocação. Vocação, a palavra vem de vocar, né? Do latim, que significa chamado, né? Então, qual que é seu chamado? O seu chamado é para desempenhar qual tarefa aqui? Então, esses chamados, muitas vezes, eles têm a ver com compromissos assumidos por nós no mundo espiritual. Né? Então, um médico ele pode ser um médico por vocação, ou ele pode ser um médico por pressão. Tá? Aí já entra muito naquilo que o Márcio falou. Como assim por pressão? Às vezes o indivíduo ele nasce com determinada vocação, mas por pressões sociais do meio, e isso está bem exarado lá na pergunta 260 do Livro dos Espíritos, por pressões sociais do meio, ele acaba fugindo da sua vocação
E não vai sofrer por isso, mas ele vai adiar um processo de construção de algo que ele precisava construir hoje. Ou seja, ele vai deixar para amanhã algo que ele precisava construir hoje. Então, essas vocações, essas aptidões naturais, que muitas vezes são observadas até na mais tenra idade, até na infância, elas precisam ser valorizadas. Então, às vezes o pai ou a mãe, por exemplo, cria expectativa num filho como sendo uma espécie de projeção dos seus sonhos frustrados. Concordam comigo? E aí os sonhos frustrados no pai e na mãe vai fazer com que haja um desejo profissional, por exemplo, com relação aos filhos. E muitas vezes a vocação do filho escapa totalmente àquela vontade do pai, àquela vontade da mãe. E aí fica aquela guerra, aí fica aquela pressão. O filho fala assim, eu quero fazer música. Aí o pai e a mãe, não, você tem que fazer direito. Quer dizer, aí a vocação do indivíduo, que muitas vezes foi assumida por ele no mundo espiritual, acaba sendo abafada pela pressão do meio, pelo fato das exigências que a sociedade nos impõe. Então, isso também pode ocorrer, fazendo complementar aqui aquilo que o Márcio falou. Isso pode ocorrer. A gente precisa estar bem antenado para poder identificar, longe de todas essas hostilidades que o meio da vida material tem nos oferecer, para nos manter, para que nós possamos manter um foco nessa atenção, a fim de não escapar aos planejamentos que assumimos antes de reencarnar. Então também existe esse ponto que é muito interessante. Vamos passar para mais uma pergunta aqui, talvez dê até para mais uma, Márcio. Boa noite. Qual a diferença do tempo de provas e expiações e de regeneração? Explique um pouco. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala um pouco da progressão dos mundos. E um outro livro que fala muito bem sobre isso também é o livro A Gênese. Então são dois livros que eles explicam muito bem e didaticamente a diferença desses mundos um para o outro. Mundo de expiações e provas é esse que a gente está vivendo, marcado por iniquidades, marcado por contradições, marcado principalmente pela preponderância do mal, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o bem. Então essa é a marca. O mal ainda é muito mais barulhento, o mal faz barulho, o mal ele ganha as manchetes, né? Ganha as manchetes. Então, o mal ele é muito mais ousado e ele é muito mais divulgado, vamos dizer assim. A gente vai falar um pouco disso na palestra logo mais. E o bem ele é tímido, ele é oscilante, o bem ainda ele é muito carregado do mal também, porque o bem pleno ele é uma conquista que obedece a etapas, tá certo? Então, esse mundo de expiações e provas, ele é caracterizado por isso. O mal é mais intenso. O mundo de regeneração já vai se inverter essa lógica. Por quê? Porque o bem já vai começar a sair do armário, né? Vai começar a sair do casulo, vai começar a adquirir coragem para poder pôr a cara para fora. Tá certo? Então, o bem vai preponderar. O bem vai preponderar no mundo de regeneração. Então, não que o mal não vai mais existir no mundo de regeneração. Não vai ser um mundo de fadinha encantada, de anjinho voando para cima e para baixo, todo mundo maravilhosamente generoso. Não vai ser esse vale encantado. Mas vai ser um mundo em que o bem ele vai começar a ganhar uma proeminência mais destacada do mal. A gente vai começar a ver uma própria mudança em situações sociais, em situações midiáticas, em que o bem vai ser mais divulgado, o bem vai aparecer mais e o bem vai acontecer mais. Tá certo? Então a diferença desse mundo para o mundo de regeneração é basicamente essa. E a própria palavra regeneração já indica a cura de feridas, né? Às vezes você tem uma machucada e você começa num processo de regeneração
depois do acontecimento em si. Então, o mundo de regeneração vai ser um mundo de cura das feridas que a gente plasmou em nós mesmos no mundo de expiações e provas. Vai ser um mundo de recuperação. Tá certo? Pessoal, acabou. Né? Infelizmente, estava tão bom, né? Eu agradeço a vocês a paciência, agradeço aos internautas estarem nos acompanhando mundo afora. Daqui a pouquinho nós teremos a palestra com o nosso amigo Ives, a quem eu já agradeço, viu, Ives? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.